Santo do dia 30 de agosto, São Cesário de Arles. O santo do dia 30 de agosto sempre buscou em tudo comunicar a ortodoxia da fé. Além disso, São Cesário de Arles lutou durante sua existência para viver com o Espírito Santo e com os irmãos. Vamos conhecer a história e a sua oração? Nascido no ano de 470 d.C. na França, o santo do dia de hoje, assim como todos os santos, entendia como ninguém que a graça de Cristo que quer santificar a todos é sempre a mesma, na mesma abundância, eficiência e liberdade. São Cesário de Arles se abriu para o querer de Deus e foi assim que se tornou, como bispo, uma personalidade marcante de sua época. Quando o santo do dia 30 de agosto deixou sua casa, ele entrou para o mosteiro de Léris. Lá ele se destacou por sua inteligência, docilidade, bom humor e rígida penitência, o que mais tarde ele exigiu imperfeitamente dos monges que estavam sob sua administração. Por conta dos excessos em suas penitências, São Cesário precisou buscar tratamento na cidade de Arles, localizada no sul da França. Lá também foi para ele um local de aprofundamento de seus estudos e, inclusive, mais tarde, de eleição episcopal. O santo deste dia usou sua vida ocupando-se com a salvação das almas, e isto ele fazia de forma concreta, pela força da palavra escrita e anunciada. Foi assim que se tornou um grande e popular orador do Ocidente latino, e glória para a vida monástica, já que se deixou escrita 2 regras monásticas. Em tudo o santo homem buscava comunicar a ortodoxia da fé. Além disso, lutou sempre para viver com o Espírito Santo e com os irmãos. Por esta razão, no campo da moral cristã, o santo do dia 30 de agosto salientava o cultivo da justiça, o cuidado da castidade e a prática da misericórdia. Aos 73 anos de idade, São Cesário de Arles entrou no céu. São Cesário de Arles, rogai por nós. Amém. Oração. Na oração para o santo do dia de hoje, lemos o Salmo 13. Eu vos rogo, irmãos caríssimos, que reflitamos sobre o significado de sermos cristãos e sobre o sinal da cruz de Cristo que trazemos na fronte. Não nos basta, bem devemos saber, temos recebido o nome de cristãos se não agimos como cristão, conforme disse o próprio Senhor no Evangelho. De que adianta dizer, Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Lucas, capítulo 6, versículo 46. Se 1000 vezes te proclamas cristão, fazes o sinal da cruz, mas não dás esmola de acordo com tuas possibilidades, não queres ter amor, justiça e pureza, de nada te aproveitará o nome cristão. Sim, é uma grande coisa o sinal de Cristo e a cruz de Cristo, mas precisamente por isso, grande e preciosa deve ser também a realidade assinalada por tão precioso sinal. De que adianta fazer um selo de ouro se o que está por dentro é palha podre? De que adianta andar com o sinal de Cristo na fronte e na boca se o que ele encerra são nossos pecados e delitos? Pois quem pensa mal, fala mal e age mal. E se não quiser corrigir-se a cada sinal da cruz, seu pecado não só não diminuirá, como aumentará. É o caso de muitos que, ao furtar, adulterar ou agredir a pontapés, fazem o sinal da cruz e nem por isso deixam de fazer o mal. Ignoram esses infelizes que, com isso, atraem mais demônios para dentro de si em vez de expulsá-los. Já quem, com a ajuda de Deus, afasta de si os vícios e os pecados, lutando por pensar o bem e realizar o bem, este imprime de verdade o sinal da cruz sobre seus lábios, pois esse agir, sim, é digno de receber o sinal de Cristo. E já que está escrito, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, e também a fé sem obras é morta, Tiago, capítulo 2, versículo 26. Não usemos, pois, o nome de cristãos para nossa condenação, mas para nossa cura, dediquemo-nos às boas obras enquanto ainda podemos lançar mão dos remédios. E para que, com o auxílio de Deus, possais seguir esse caminho, conviveis em paz e chamai a concórdia os que estão em discórdia. Fugi das mentiras e temei o perjúrio como a morte perpétua. Não digais falso testemunho e não furteis. E, sobretudo, como já dissemos,
Dai esmola aos pobres de acordo com vossas possibilidades. Apresentai vossas oferendas ao altar. Um homem abastado deveria ter vergonha de agregar-se à oferenda do outro, dispensando-se de sua própria oferenda. Os que podem, ofereçam círios ou óleo para as lâmpadas. Memorizai o símbolo e o Pai Nosso e ensinai-os a vossos filhos, pois não sei como pode alguém dizer ser cristão e não se empenhar se querem saber os poucos artigos do símbolo e o Pai Nosso. Sabei que sois responsáveis diante de Deus pelos filhos que trouxertes ao batismo. Deveis ensinar e corrigir tanto os vossos próprios filhos como os afilhados, para que vivam uma vida pura, justa e sóbria. E vós mesmo agi de tal maneira que, querendo vossos filhos imitar-vos, não acabem ardendo convosco no fogo eterno, mas ao vosso lado atinja o prêmio da vida eterna. Que os juízes julguem justamente e não aceitem presentes para decidir contra os inocentes, pois os presentes cegam os corações dos sábios e corrompem as palavras do justo. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. E temam ganhar dinheiro à custa de perder a alma. Ninguém obtém um lucro injusto sem justa perda. Onde o lucro, aí a perda. Lucro para os cofres, perda para a consciência. Que ninguém se embebede ou induza outros num repasto a beber mais do que convém. Não venha a perder sua alma pela bebedeira própria ou alheia. Aos domingos reuni-vos na igreja, e os infelizes judeus celebram o sábado com tamanha devoção que nesse dia não realizam nenhum trabalho. Quanto mais não deve o cristão dedicar o domingo somente a Deus e vir à igreja em benefício de sua alma. Quando vierdes às reuniões da igreja, orai por vossos pecados e não entreis em discussões, nem provoqueis discórdias ou escândalo. Quem vem à igreja para tais coisas agrava a ferida de sua alma, precisamente onde, pela oração, poderia curá-la. Na igreja não fiqueis tagarelando, mas ouve pacientemente as leituras da palavra de Deus. Quem fica conversando na igreja deverá prestar contas, não só do mal que causa a si mesmo, mas também do que causa aos outros, pois nem ele ouve a palavra de Deus, nem deixa que os outros a ouçam. Dai o dízimo de vossos proventos à igreja. Aquele que foi soberbo, seja humilde. O que era adúltero, seja casto. O que costumava furtar ou apropriar-se das coisas alheias, que comece a dar de seu próprio patrimônio aos pobres. Quem for invejoso, seja benevolente, seja paciente ou iracundo. Quem ofendeu, apresse-se a pedir perdão, e ofendido, apresse-se em ser misericordioso. Toda vez que sobreviver uma doença ou que a sofre, receba o corpo e o sangue de Cristo. Peça humildemente e com fé o sacerdote a unção com um óleo bento, a fim de que se cumpra nele o que está escrito. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, elevando-o ao Senhor. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão remitidos. Tiago, capítulo 5, versículo de 14 e 15. Vedes, irmãos, como quem recorre à igreja em sua doença obtém a saúde do corpo e a remissão dos pecados. Se é possível, pois, encontrar esse duplo benefício na igreja, porque há infelizes que se empenham em causar mal a si mesmo, procurando os mais variados sortilégios, recorrendo a encantadores, a feitiçarias em fontes e árvores, amuletos, charlatães, videntes e adivinhos. Como disse há pouco, exortai vossos filhos, parentes, a viver uma vida pura, justa e sóbria, não só com palavras, mas também com a força do bom exemplo. Antes de mais nada, onde quer que estejais, em casa, em viagem, comendo ou em reuniões, não profira a vossa boca palavras torpes e obscenas, e exortai os vizinhos e vossos próximos a que falem sempre o que é bom e belo, e não palavras mais ou maledicência. Evitai as danças organizadas nas festas religiosas, com suas canções torpes e obscenas. A língua com a qual o homem deveria louvar a Deus é então usada para ferir a si mesmo. Esses infelizes e miseráveis que, sem vergonha e sem temor, promovem seus bailes e danças bem diante das próprias basílicas dos santos,
tendo vindo à igreja como cristãos, dela saem como pagãos, pois tais bailes são restos de paganismo. E dizei-me, que tipo de cristão é esse que veio à igreja para orar, mas se esquece da oração e não se envergonha de entoar cânticos sacrílegos pagãos? Considerai ainda, irmãos, se é justo que a boca cristã, que recebe o próprio corpo de Cristo, entoe cânticos obscenos em veneno do diabo. E principalmente fazei aos outros tudo o que quiserdes que os outros vos façam, e não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Se cumprides isso, podereis preservar vossas almas de todo pecado. E todo mesmo aquele que são analfabetos devem guardar estas duas sentenças na memória, e com a ajuda de Deus podem e devem pô-la em prática. E ainda que eu creia que, com a ajuda de Deus e graças a vossos esforços erradicados, estão aqui aqueles desgraçados costumes herdados do paganismo. No entanto, se ainda souberdes de alguém que pratica a torpeza sordicíssima das anícola ou do cérvulos, repreendei-o severamente para que se arrependa de ter cometido sacrilégio. E se conhecerdes quem ainda lança clamores à lua nova, exortai-o e mostrai-lhe qual grande é este pecado de ousar confiar-se à proteção da lua, que simplesmente, por ordem de Deus, esconde-se de tempos em tempos por meio de seus gritos e imprecações sacrílegas. E se virdes alguém dirigir votos junto a fontes ou a árvore e ir procurar, como já dissemos, charlatães, videntes, adivinhos, pendurar no próprio pescoço ou no de outros, amuletos diabólicos, talismãs, ervas ou ambá, repreenda-o duramente, dizendo que quem cometer estes males perderá a consagração do batismo. Ouvi dizer que ainda certos homens e mulheres estão assolados pelo maligno, que às quinta-feiras não fazem eles seus trabalhos, nem elas fiam. Diante de Deus e de seus anjos, nós os admoestamos. Todo aquele que persistir nessas observâncias e não expiar por dura e longa penitência esse grave sacrilégio, será condenado ao fogo que arde o maligno. Esses infelizes e miseráveis que não trabalham às quinta-feiras em honra de Júpiter são os mesmos, não duvido, que não temem nem se envergonham de trabalhar aos domingos. Se conhecerdes algum desses tais, repreende-o duramente. Se ele não quiser se emendar, não admitais em vossa mesa, nem em vosso trato. Se são vossos escravos, castigai-os com o açoite. Que temam a chaga do corpo, que já não se preocupam com a salvação de sua alma. Nós, caríssimos irmãos, conscientes de nossa responsabilidade, advertimos-nos com solicitude paterna. Se de bom grado nos ouvirdes, dar-nos-ei uma grande alegria e chegareis felizmente ao reino de Cristo. Que ele se digne-vô-lo conceder, ele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Santo